Olá, bom dia! Esse é o seu programa Disse Jesus, um programa realizado pela Igreja Batista Ebenezer. Lembrando que hoje é dia 26 de julho de 2025, portanto, o programa Disse Jesus sempre aqui, neste horário, pelas manhãs de sábado, você tem o programa Disse Jesus. Um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito sempre com muito amor, com muito carinho, pensando em você, amigo telespectador. Vamos à nossa vinheta e a gente volta logo, logo. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Um dia com atendimentos e serviços para a comunidade, serviços de enfermagem, atendimento psicológico, serviços odontológicos, atendimento médico, atendimento jurídico, atendimento estético, corte de cabelo, atendimento veterinário, shows e atrações culturais, um super bazar de roupas, calçados e eletrodomésticos. Venha receber uma oração na tenda de oração. AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Informações e doações em todas as igrejas Ebenezer. AGE, Ação Geral Ebenezer. Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus. Conforme já falei, o programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer. Sejam bem-vindos. Você que ligou a sua TV agora, você está neste programa que acontece todo sábado, 8 da manhã, em ponto. Você tem um programa Disse Jesus. Gente, o meu Instagram aparece aí sempre também, você pode acessar. E a gente sempre se comunica também através dessa ferramenta abençoada também, certo? Mas agora nós vamos ao nosso Giro Ebenezer. Esse Giro Ebenezer sempre traz novidades, né? Esta é com os homens. Nós tivemos reunidos ali com os homens ali naquela região ali, eu chamo de café sem troco, né? Nós tivemos lá no Aras, do nosso querido irmão Carlos. Foi uma bênção de Deus, irmão Carlos, nosso abraço a toda a família. E muito obrigado aí pela acolhida, que fomos bem acolhidos aí, com um prato gostoso também, que foi servido aí pela família, pelos homens da Igreja Batista Ebenezer. E ali nos divertimos, oramos, foi um momento de comunhão também. E foi servido ali um churrasco, que eles chamam de costelão, gente. Dessa vez foi meio diferenciado o negócio lá. Então vamos conferir lá? Giro Ebenezer.
grande apóstolo, como pregador, diz, olha, eu passei por tantas lutas, tantos problemas, passei pela prisão, fui perseguidor da igreja, fui perseguido também, mas nada disso conseguiu me deter, nem me tirar da presença de Deus, nem me tirar do Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que muitas das vezes, ele diz, olha, ele foi ameaçado de morte, ameaçado, tudo, passou pelas ondas do mar, por cargas que gente sendo jogada no mar, passou pela ilha, picada de cobra, passou por todo tipo de problema. Mas em todos esses problemas ele está dizendo, eu não fui abatido, eu não morri, mas eu estou sofrendo, morrendo, é por amor das pessoas. Eu quero ver o Evangelho sendo propagado em todos os lugares. Era morte para ele, sofrendo todo dia era morte, mas para as pessoas que o ouviram, era vida para aquelas pessoas. Ele transmitia vida com o seu próprio corpo, porque ele disse, no meu corpo eu trago as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. Irmãos, as marcas de Cristo têm que se fazer visível, evidente na nossa vida, não somente no corpo, mas na nossa alma, no nosso espírito, no nosso homem interior. Precisamos fazer que essas marcas impactem vidas aí fora também. E é isso que Paulo estava transmitindo. Nós, homens de Deus, fazemos toda a diferença em uma cidade, em um bairro, em uma comunidade e em uma nação. Nós fazemos a diferença porque levamos no nosso corpo, na nossa vida, as marcas de Jesus Cristo. Leve sempre essa marca de Jesus, a marca do Evangelho, a marca do perdão, a marca do amor pelos perdidos, a marca de liberar perdão para alguém e nunca guardar ódio, porque essas marcas não pertencem a Cristo. E aqui muitas pessoas têm sido marcadas por Cristo através de um encontro como este, tão simples, reunido para se divertir, para comermos, mas aqui está sendo marcado pessoas que estão sendo marcadas por Cristo e nunca vão esquecer desse momento, desse encontro, dessas palavras que ficam no nosso coração. Então, queridos, nós somos estes que temos a marca de Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui entre amigos, entre irmãos. Pedimos a Ti, Senhor, que as Tuas ricas bênçãos venham sobre as famílias daqueles que estão sendo representados aqui também. Abençoa, Senhor, aqueles que prepararam também esse alimento com tão grande alegria. Abençoa, Senhor, as famílias do Distrito Federal e os homens que aqui estão também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar a vida do irmão Carlos Argolo, com a sua família também, bem como todos que aqui estão. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Homens, atitude, visão e poder. Gente, nós estamos aqui hoje no nosso 8º encontro do Costelão de Homens aqui no Aras Argolo. E para a gente é uma honra poder estar aqui, e a honra maior para nós é estarmos ao lado do proprietário desse estabelecimento que nos recebe tão bem. Carlão, diz para nós aí sobre o encontro de homens, o Costelão. Gente, eu espero assim que vocês fiquem felizes, a gente faz o que pode para poder deixar todos satisfeitos e todos felizes e com vontade de vir mais vezes. E o ano que vem, cada um de vocês vai convidar mais uma pessoa para estar aqui com a gente. Fala aí, vamos ver. Isso aqui é um cupim, Cupim. Rapaz, assadinho, hein? Tá top o cupim? Vamos experimentar, pastor? Vamos lá, olha aí, pessoal. Você vai quebrar o dente. Ó, câmera no teu cupim aqui, rapaz. Participar desse Costelão 2025 foi incrível, um momento de
comunhão, conversando, trocando experiências com os irmãos. E quero convidar você, próximo ano, é um evento que ocorre anualmente, o Costelão, evento dos departamentos de homens. Convido a vocês, aqueles que possam vir participar do próximo evento. Não, é uma bênção, é uma maravilha estar juntos com os irmãos, em comunhão. E aqui o Senhor ele ordena a bênção e o Senhor abençoa cada um através da troca de experiência, da troca de conversa uns com os outros. Um momento de muita descontração, muito lazer e de muita paz. Ebenezer, um lugar de paz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouçamos com o evangelista João Paulo esta mensagem que foi pregada em nossa Igreja Batista Ebenezer em Taguatinga. Creio que você também vai receber da porção de Deus para o seu coração. Lucas, capítulo 24, o verso de número 13 em diante. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como fechados, e eles não reconheceram. O verso 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. E eu quero ler lá no verso 25 agora. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Meus irmãos, era domingo pela madrugada, no início de uma manhã, quando no coração de algumas mulheres, a saber, as Marias e Salomé, elas vão criar a vontade, o desejo de ir em direção ao túmulo de Jesus, levando em suas mãos algumas especiarias, para que pudesse dar continuidade àquilo que começou quando Jesus foi crucificado, na preparação do seu corpo. É interessante que as mulheres elas têm por destino chegar até o sepulcro de Jesus, em suas mãos carregando aquilo que elas tinham como uma adoração. E é interessante que, pelo caminho que elas vão ir fazendo, caminhando e conversando, vai se questionar uma a outra dizendo: existe uma pedra, existe uma barreira, existe um soldado que está posto na porta com o selo do governador, que era o seu anel, impedindo alguém de entrar, de violar, de remover aquela pedra. E muito me chama a atenção que elas têm um propósito em seu coração e elas têm um lugar de destino para chegar. Só que do propósito do coração delas para o destino que elas vão, pelo caminho elas vão se questionando e vão dizer:
Mas quem vai remover a pedra? Quem vai tirar aquela pedra? E muito me maravilha o texto, porque elas não param no caminho por causa disso, elas continuam a caminhada. Só que a Bíblia diz que quando elas chegam no propósito, que era o sepulcro de Jesus, o texto vai nos dizer que elas vão olhar para aquela situação, e a Bíblia relata que em Mateus capítulo 28, verso 2, diz que o céu estava aberto, e do céu desceu um anjo, que sobre aquela pedra ele revolveu a pedra, ele retirou a pedra, ele afastou a pedra e se assentou sobre ela. E muito me maravilha porque elas estão indo pelo caminho, indagando, questionando umas às outras, como elas retirariam aquela pedra que era um empecilho naquele momento. Só que, enquanto elas estão questionando aquilo que era um problema, aquilo que era uma dificuldade, o céu já estava se movimentando em favor do propósito de um coração para adorar Jesus. Eu vou falar isso aqui de novo porque eu senti uma graça nessa palavra. Enquanto você está passando por uma dificuldade durante a tua semana, durante os teus dias, o céu ele não para, o céu se movimenta. E aqui fica uma palavra para o teu e para o meu coração. O céu sempre vai esperar você ter uma ação para ele ter uma reação. Enquanto você cria o propósito no seu coração em adorar Deus, em buscar a face, em buscar a presença, o céu já está trabalhando em favor daquela tua adoração. E a palavra diz que elas vão chegar e se deparar com um túmulo aberto, sepulcro aberto. E diz a palavra que o anjo que está ali vai dizer àquelas mulheres: ei, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Por que vocês vêm procurar aquele homem da sexta-feira que estava morto, mas aqui não está mais? Ele está vivo, ele ressuscitou. Eu vou reafirmar para o nosso coração isso aqui essa noite. Jesus, ele não está sobre uma pedra fria mais. O corpo de Jesus não está num sepulcro fechado mais. O corpo de Jesus não se encontra mais dentro daquele ambiente escuro e frio, não. Pelo contrário, o corpo de Jesus não está mais ali, porque ele ressuscitou. Jerusalém agora vai receber uma nova mensagem. A mensagem começa a mudar. E muito me maravilha porque alguém está chorando lembrando de sexta-feira. Mas o domingo chegou, o domingo da promessa, o domingo daquilo que ele pregava e afirmava para o coração de quem ouvia. E as Marias vão voltar pelo caminho e vai encontrar os discípulos. E vai trazer a mensagem dizendo: fomos até o sepulcro, mas não achamos nosso mestre. A mente delas estava naquele Jesus de sexta-feira. É como se elas estivessem dizendo aqui nesse momento para nós: nós vamos lá, nesse propósito. E o propósito do nosso coração é encontrar Jesus deitado numa pedra fria, o corpo dele. Mas o nosso Deus, ele é especialista em nos surpreender. Elas pensaram que iam achar o corpo de Jesus deitado numa pedra fria. Mas pelo contrário, ele não estava. E a mensagem que elas vão carregar é: roubaram o corpo do meu Senhor. Pedro, João e os discípulos estavam dentro da casa ouvindo. Irmãos, e cá para nós, se tinha alguém que queria encontrar Jesus naquela época, era Pedro. Pedro, em momentos antes na história, tinha negado Jesus. E eu tenho para mim, olhando o texto, e eu imagino muito isso dentro da Bíblia, que se tinha uma pessoa que naquele período queria encontrar Jesus, era Pedro. Porque quando ele escuta Maria dizendo, o corpo dele não está lá, a primeira coisa que o texto nos informa a dizer é que Pedro e João, eles vão sair correndo em direção ao mesmo sepulcro que elas estavam. E diz a palavra que talvez seja porque João ele era mais novo, ele corre mais rápido que Pedro na frente. Mas diz a palavra que João chega na porta do sepulcro
ele olha e ele vê parte de uma mensagem descrita fisicamente dentro do sepulcro. Só que a palavra diz que Pedro vai vir correndo logo em seguida e ele não se contenta em ficar somente na porta, olhando. A palavra diz que ele se abaixa e ele olha para dentro do sepulcro e entra. Sabe o que eu aprendo com esse texto quando eu leio? É que não adianta a gente chegar somente na caminhada correndo e parar na porta. Não adianta nós, como cristãos, simplesmente servir a Deus nos nossos dias, mas chegar na porta, nós pararmos e não entrar. Nós temos que ser como Pedro. Não nos contentamos somente em chegar na porta do sepulcro e olhar o que está lá dentro. Nós temos que entrar. Porque quem está na porta somente olhando, não consegue viver o que está pelo lado de dentro. E o que está pelo lado de dentro não pode ser vivido simplesmente por quem está na porta, não. João está olhando para dentro e está vendo os lençóis caídos, mas Pedro entra e ele olha aquela mensagem dos lençóis caídos e o lenço dobrado à parte. E aqui eu aplico uma palavra para o teu e para o meu coração nessa noite. Não se contenta em ficar somente na porta, não se contenta somente em ser ouvinte de uma mensagem, não se contenta somente com aquilo que alguém diz, se contenta com aquilo que o céu diz a teu respeito. Existe um ministério nas tuas mãos e o céu zela por esse ministério. Não se contenta somente em ficar na porta olhando, mas exerça o ministério que Jesus te entregou. Se Ele te deu o dom de louvar, essa noite é a noite perfeita para louvar. Se Ele te deu o dom de pregar, essa noite também é uma noite perfeita em direção à tua casa. Você semear a palavra para o coração de alguém, mas não se contenta em ficar na porta. Entra! Porque você entrando, você vai ser uma referência para quem está na porta te olhando. Isso aqui é profético para o coração de alguém. Ei, talvez você está olhando para o teu lado direito, o teu lado esquerdo, e você sente falta de alguém que outra hora sentou numa cadeira como essa, ou sente falta porque alguém está ainda caído. Jesus ainda não alcançou aquele teu parente. Essa mensagem é para o teu coração nessa noite. Não saia do caminho, entre para dentro do sepulcro, viva a mensagem pelo lado de dentro, porque quem está do lado de fora, acompanhando a tua vida, acompanhando a tua caminhada, vai ser constrangido também pelo Espírito, como João, e vai querer entrar para viver algo que você está vivendo. É muito difícil nos nossos dias suportar o peso do Evangelho, mas cá para nós, você é uma referência para alguém que está lá do lado de fora ainda, como João na boca do sepulcro. Só está ouvindo de longe, só está presenciando de longe. Mas nós que entramos, nós somos exemplos. E por causa da nossa permanência no Evangelho, alguém que nos observa lá fora, aquele parente que muitas das vezes te indaga dizendo: para que todos os dias de culto você está lá? Por que você paga tanto preço por causa desse Jesus? Ei, vai chegar um dia que essa tua história vai ser uma realidade. Alguém olhava para você e dizia: não valia a pena, não tinha porquê tudo isso. E outra hora alguém até zombava de você. Mas o céu me trouxe aqui nessa noite para gritar uma palavra para o teu coração. E a palavra é: permanecei-vos firmes, unidos, porque quem te sustenta ainda é Deus. Hoje você é um exemplo para quem está te observando, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu bairro. Você é um exemplo para alguém que passa na rua e diz: é homem de Deus, é mulher de Deus, é um jovem cheio de Deus.
AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Um dia com atendimentos e serviços para a comunidade, serviços de enfermagem, atendimento psicológico, serviços odontológicos, atendimento médico, atendimento jurídico, atendimento estético, corte de cabelo, atendimento veterinário, shows e atrações culturais, um super bazar de roupas, calçados e eletrodomésticos. Venha receber uma oração na tenda de oração. AGE, Ação Geral Ebenezer, o maior evento social cristão do Distrito Federal. Sábado, dia 9 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, na Escola Classe 66 do Sol Nascente. Informações e doações em todas as igrejas Ebenezer. AGE, Ação Geral Ebenezer. Muito bem, o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. Eu aproveito para fazer um convite a você e toda a sua família para estar conosco em uma das nossas reuniões na Igreja Batista Ebenezer. Os nossos endereços sempre passou aí, ou acesse também o nosso site da igreja, você vai ter todas as informações de uma igreja mais perto de você. Neste domingo, eu vou estar em Taguatinga, na CNB7. Nesse endereço aqui, CNB7. O grande culto da família. E convido você e toda a sua parentela para estar conosco nessa celebração de domingo a partir das 18 horas e 30 minutos. A Igreja Batista Ebenezer também já comunica a todo o pessoal aí da região de Sol Nascente e Pôr do Sol também, Ceilândia, todo aí. Nós vamos estar aí neste endereço aí, realizando agora no mês de agosto, dia 9 de agosto, no Sol Nascente, a nossa grande ação geral Ebenezer. É um trabalho social muito forte que sempre realizamos aqui no DF, região do entorno também, em outras cidades, mas agora vai acontecer pela terceira vez ou quarta vez que já realizamos esse evento aí na cidade do Sol Nascente, aí nesse colégio, nesse endereço. Uma bênção de Deus. Leve seus amigos, família, vizinhos, todos são bem-vindos à nossa Ação Geral Ebenezer. Aproveita, nós temos lá um grande bazar para todas as pessoas adquirir roupas, calçados, eletrodomésticos, muita coisa boa. Vale a pena dar uma conferida também. Além da saúde, odontólogos, podólogos, veterinários para os animais. A gente leva toda a equipe de trabalho. Vale a pena dar uma conferida aí no Sol Nascente. Leve também os seus filhos para brincar. Brinquedos também à vontade, para vocês se divertirem na nossa Ação Geral Ebenezer, que acontece no Sol Nascente. Ok? Dia 9 de agosto. Vá comunicando, vá espalhando essa notícia. É notícia que a gente deve falar. Coisa boa, a gente tem coisas boas, nós propagamos. Certo? Gente, eu falei do aniversário agora de Águas Lindas também. O meu abraço aí para essa igreja de Águas Lindas. Está acontecendo festa aí também. Olha, não para. Igreja Batista Ebenezer é festa todo dia, toda hora. Nosso Deus é Deus de festa, de salvação, de alegria. Certo, pessoal? Então, Escola Bíblica amanhã, 9 horas, hein? Te aguardo também. Escola Bíblica Dominical. Ok? Meu abraço a todos vocês. Até o próximo programa. Sábado que vem, 8 da manhã, aqui na Rede TV Brasília, canal 6. Você tem o programa Disse Jesus. Um programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito sempre com muito amor para você, amigo telespectador. Lembrando, 2025, ano de missões. Missões é a nossa missão. Deus abençoe, um ótimo e abençoado final de semana para todos vocês. Um abraço da Igreja Batista Ebenezer e o meu também. Um abraço, tchau, tchau.